Bom dia! O nosso convidado de hoje, Dr. Cléo Holanda. Tudo bem, Nath? Boa noite aí para você no Japão. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você nesse seu projeto e buscando, né, neste dia, poder ajudar e acrescentar na vida das pessoas. Acredito que os temas serão bem relevantes e a minha expectativa é que possamos fazer uma grande live aí para abençoar essas pessoas. Amém. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai bradar aqui hoje, como boa pentecostal, né, que nós somos. Mas vamos começar assim apresentando, né, quem é Dr. Cléo Holanda. Dr. Cléo Holanda é psicólogo, é pastor, e o que veio primeiro, como que funcionou, como começou tudo isso na sua vida, né? Primeiro eu me tornei pastor, né? Eu fui ordenado ao ministério pastoral com 24 anos de idade e depois sendo missionário e pastoreando igrejas, implantando algumas igrejas, eu comecei a me deparar com desafios de lidar com pessoas, né? A gestão de pessoas, porque na igreja é um grande desafio, né? Cada um tem o seu lado singular e é muito difícil lidar com as pessoas. Então eu percebi a necessidade de uma formação teológica que eu tenho, mas no ministério pastoral eu percebi essa necessidade de me aprofundar. Foi aí que eu me apaixonei pela psicologia e aí comecei a estudar e desde que comecei a estudar psicologia, hoje é a minha profissão. Então eu consigo conciliar o ministério pastoral com a questão, né, da minha vida profissional. Lembrando que a questão como psicólogo, né, ali eu sou psicólogo, né, então eu trabalho com a ciência, né, na igreja e é uma outra vertente. Mas hoje, cada dia que passa, né, ainda bem as pessoas dentro da própria igreja, elas têm se despertado, né, em relação às questões da saúde mental. Porque antigamente a igreja havia uma ignorância, um preconceito muito grande, onde elas atribuíam as questões emocionais e as disfuncionalidades mentais a demônios especificamente. E nós sabemos que, né, Deus criou, né, assim os cristãos acreditam que Deus criou todas as coisas e dentre elas as emoções. Então cada emoção tem uma função, cada emoção tem uma função. E hoje, ainda bem, principalmente, né, infelizmente, vindo dessa tragédia que foi a pandemia, as pessoas começaram a se despertar um pouco mais para o cuidado com a saúde mental. Então, isso daí é um pouco, né, dessa minha história. Uma coisa puxou uma outra e eu sou assim muito feliz de poder viver, né, o meu propósito de vida, ajudando as pessoas tanto espiritualmente como pastor e também emocionalmente, porque sabemos que uma coisa, para quem acredita, uma coisa está intimamente ligada à outra. Uhum. Que legal, né? Porque normalmente a gente vê as pessoas primeiro se formando e depois vindo para o ministério, e com o senhor foi diferente, né? Interessante isso. Mas cada dia a gente vê que nos dias de hoje as pessoas estão entendendo mais, né, sobre. Querendo entender mais sobre os problemas da mente, as emoções, e as pessoas têm se voltado à psicologia, psiquiatria, enfim, né? Mas hoje eu quero falar, assim, hoje de alguns tópicos que eu acredito que pareça ser aleatório, mas eu acredito que não. Por quê? Porque são dificuldades que enfrentamos nos dias de hoje, né? São coisas, assim, que eu acredito que as pessoas que estão aqui ou as pessoas que vão assistir depois, elas vão se identificar e também elas vão conseguir, quem sabe, entender o que estão passando quando não entendiam antes, né? Então eu já queria começar aqui. Esses dias eu ouvi algo que o senhor disse que eu achei muito interessante. Que o senhor disse que todo excesso revela uma falta. Pode explicar um pouco pra gente? É, o que que acontece? Geralmente, nós, o ser humano, né? Qual é a grande dificuldade hoje, na minha percepção, a grande dificuldade hoje da humanidade? É o equilíbrio.
né? É o equilíbrio. Se você reparar, a gente está vivendo muito polarizado, ou tudo ou nada, ou 8 ou 80. Isso nós chamamos de pensamentos dicotômicos, né? Ou tudo ou nada. Então, hoje, as pessoas, elas, elas acabam tendo, né? Existe, por exemplo, as questões da rede social, da tecnologia. Isso ampliou muito, né? As nossas, vamos dizer, as nossas possibilidades. Então, hoje a gente tem um universo de possibilidades. E, por incrível que pareça, quanto mais possibilidades você tem, maior o risco do teu sofrimento. Por quê? Porque toda escolha tem uma renúncia. E muitas escolhas, né, evocam em nós insegurança, evocam em nós muitas dores, né, e complexidades internas que nós temos não resolvidas. Então, a pessoa, às vezes, com esses excessos de opções, né, ela acaba escolhendo uma coisa insatisfeita, aí vai para outra, vai para outra, vai para outra. E começa naquela busca pelo prazer, achando que aquela determinada coisa vai satisfazer. O problema é que quando você busca o prazer, daqui a pouco prazer pelo prazer, aquilo dali vira compulsão. Então, todos os nossos comportamentos, ou quase todos, onde há um excesso, né, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: o que pode estar me faltando? Se eu estou com dificuldade, por exemplo, de ter uma alimentação saudável, né? Uma coisa do nosso dia a dia. Eu estou comendo demais, dentre problemas hormonais, etc. O que pode estar acontecendo comigo que eu estou comendo demais? Eu percebo que eu estou comendo demais. Onde é que está esse excesso? O que está me faltando? De repente eu posso estar estressado por alguma coisa. Eu posso estar ansioso por alguma demanda, né? Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tô muito focado no meu trabalho, demasiadamente focado no meu trabalho. Será que eu estou focado no meu trabalho porque eu estou com uma meta, um objetivo? Ou esse excesso de trabalho está querendo me esconder algum problema que talvez eu tenha dentro de casa, no meu casamento, que eu não quero resolver? Então, esse excesso está me mostrando que está faltando alguma coisa. Então, o nosso maior desafio como indivíduos, seja a pessoa que acredita em Deus ou não acredita, é viver uma vida equilibrada. Então, todas as vezes que você estiver percebendo, né, se assim você perceber, que está excessivo em tudo, né, você deve perguntar: calma aí, o que está acontecendo? Está me faltando alguma coisa? Até para coisas, entre aspas, que aparentemente ninguém vai falar nada e que aparentemente é muito bom. Ah, eu estou muito na igreja, eu estou na igreja de segunda a segunda. Caramba, eu estou orando demais, tô lendo a Bíblia. Tá, é legal, bacana. Mas esse excesso, não está um excesso, não? O que está revelando aí? Será que você não está querendo enfrentar os problemas? Será que você não está querendo encarar, às vezes, a angústia de você ter que procurar um emprego e as portas estão fechadas, isso está te dando gatilho de baixa autoestima? Então é importante nós filtrarmos isso para sempre pensarmos: se eu estou tendo excesso, pode estar faltando alguma coisa, e tentar identificar. Ao identificar, você trabalhar isso e equilibrar. Hum, nossa, muito bom, muito bom. Então a gente precisa identificar, né? Agora, falando sobre algo que nós vemos muito nos dias de hoje, que é a autoestima baixa. Falando de autoestima baixa, como que alguém que tem autoestima baixa pode identificar isso e quais são os malefícios e também como se livrar dela? É muito importante a sua pergunta, interessante, porque a autoestima é um dos assuntos mais populares que você vai num congresso dentro da igreja, você vai num congresso de mulheres fora. Eu também não sei por que só falam de autoestima. As mulheres são mais saudáveis, né? Tendem a ser mais saudáveis emocionalmente que os homens. Mas os homens também precisam trabalhar a autoestima. Então, entendendo um pouquinho sobre autoestima, é o seguinte: autoestima é o valor que eu dou a mim mesmo, né? Dentre tantos significados, o mais popular é o valor que eu dou a mim. Primeira coisa que nós devemos entender que a autoestima
ela não é um assunto fácil de falar, ela é muito profunda. Porque a autoestima ela tem quatro colunas. A nossa autoestima é formada em quatro colunas. Primeiro, autoconceito, o que eu penso sobre mim. Autorreforço, o quanto eu me autoelogio e me gratifico. Autoimagem, relacionada à minha aparência. E autoeficácia, o quanto eu acredito que sou capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Então você tem essa coluna. Então, primeiro você deve identificar qual é a área que é mais atingida. É o que eu penso sobre mim? É o quanto eu acredito? É a minha aparência? Porque a autoestima ela é formada em duas fases, de 0 a 18 anos e 18 anos para frente. De 0 a 18 anos, a nossa autoestima é formada de fora para dentro, ou seja, daquilo que a gente ouve. Por isso que é muito importante um pai elogiar o filho, porque a criança não sabe o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio. Então, quanto mais você ouve palavras positivas, isso vai construindo a autoestima do indivíduo. Porque a autoestima ela é construída. Eu costumo dizer que a gente nasce 0 quilômetro, né? Aí depois que vamos, né, construindo. Depois dos 18, essa autoestima é de dentro para fora. Mas se eu não construir de fora para dentro, como é que eu vou construir de dentro para fora? Por isso que nós percebemos que existem muitas pessoas que possuem, Nath, uma dificuldade enorme de receber elogios. Tanto é que essas pessoas, quando elas recebem elogios, elas nem acreditam no elogio. Ah, não, isso é bobeira. E uma coisa que acontece muito dentro do contexto igreja, que infelizmente não a igreja de Cristo, que é sem mancha, é imaculada, mas a igreja instituição, a igreja é um reforçador muitas vezes da baixa autoestima do indivíduo. Por quê? Porque se eu vejo, por exemplo, você cantando, louvando, e eu falo assim, pô, Nath, você cantou tão bem, parabéns. A tua tendência é falar assim, ó, é para a honra e glória. Ora, um cristão maduro sabe que todo dom, toda dádiva perfeita vem do Pai das Luzes. Tudo é para ele por meio dele. Mas por que eu não posso, né, te parabenizar? Você estudou, você se preparou, você usou o seu talento. Então, a pessoa ela não acredita. E ela transfere. Isso vai reforçando a baixa autoestima. Porque é bom receber elogio. O elogio faz bem. Você não pode ser narcisista, extremamente vaidoso. Eu sou o cara. Não é nada disso. Mas E o elogio é sem saudável. querer te cortar, e as pessoas também, elas deixam de elogiar porque falam, não vou elogiar não, porque não, ele vai se gloriar. Exatamente. E aí o que acontece? Você passa a vida toda não recebendo elogio, só crítica, isso vai internalizando. Porque você pode desenvolver crenças como de desvalor. Porque uma palavra repetida por muito tempo, ela pode gerar coisas boas. Se eu falar, você é vitoriosa, você é capaz, você é excelente. Mas da mesma maneira, se eu ficar, ah, isso não é nada, ó, você não é nada, você não presta. Isso vai internalizando. Então, a autoestima ela é construída. Qual é a grande vantagem? É que a autoestima ela pode ser desenvolvida, potencializada e transformada. Então, por mais que você, por exemplo, alguém que nos ouve, né, está nos assistindo, ou vai nos assistir e fala assim, mas eu tenho baixa autoestima. Você pode modificá-la. Primeiro você tem que identificar qual é a área. Qual é a área? Está relacionado ao que você pensa sobre você? Está relacionado à dificuldade que você tem de se gratificar, de se autoelogiar? Está relacionado à sua aparência? Está ligado à sua autoeficácia? Ah, é tudo. Então você vai trabalhando, né? Uhum. Cada coluna dessa autoestima. E aí a autoestima, você buscando ajuda profissional, você vai entender a sua história, você vai entender marcos, que foram importantes, né, infelizmente, nessa potencialização dessa autoestima disfuncional. E aí você vai marcando e você vai reestruturando, né, reestruturando a maneira de pensar, né, para que você venha se sentir diferente e venha se comportar diferente. Então, é possível melhorar a autoestima? É possível, sim.
Muito bom. Mas aí o senhor acha que, assim, tem autoestima baixa, mas tem autoestima elevada, né? É, Trabalhar é o eu, mesmo? eu não gosto de nada alto e baixo, né? Existe a autoestima disfuncional, que realmente ela é a baixa autoestima, e existe, não é a alta autoestima, porque alta dá um aspecto assim, parece que você tá quase um vaidoso, né? Não, mas a autoestima saudável é aquela que você reconhece o seu valor, é aquela que você pensa bem a seu respeito, é aquela que você percebe que você tem direito de errar, né? Porque ninguém gosta de errar. Mas vamos tentar falar o que é o erro. O erro é a tentativa de um novo comportamento cujo resultado não foi o desejado. Ninguém erra porque quer. Claro que existem situações que a pessoa sabe que errar, mas ela já tem a consciência. Mas a pessoa entender que o erro faz parte. E que, calma aí, eu errei aqui, mas esse erro não quer dizer que eu não presto, não quer dizer que eu não tenho valor, de maneira alguma. Opa, eu tenho valor. Calma aí, eu fiz algo bem, eu dei uma boa palestra, esse mês eu vendi muito bem. Por que eu não posso me autogratificar? Poxa, eu compro presente para todo mundo, mas por que eu não posso eu me dar um presente? Por que eu não posso me autoelogiar e falar, pô, Cléo, você mandou bem hoje eu trabalhar isso. Minha aparência, poxa, eu percebo que minha aparência não é legal nisso, naquilo outro. Vou cuidar, vou fazer uma atividade física, né? Vou numa nutricionista, né? Vou fazer um processo estético, ou seja, vou cuidar da minha aparência e da minha autoeficácia. Acreditar mais em mim. Por que eu não acredito tanto em mim? Né? E aí entra dentro de um contexto bíblico, né? Muitos dos personagens bíblicos, Deus sempre falava: Eu estou contigo. Mas tem um que eu acho que é muito singular na questão da baixo alta eficácia, que é Gideão. Que quando Deus se revela a Gideão, Gideão, ele fala assim: Deus, está tudo certo, mas a minha tribo é a menor. Aí Deus fala: Não, mas está tudo certo. Não, Deus, deixa eu te dar uma outra notícia. A minha tribo é a menor, mas a minha família é a menor. Aí Deus fala: Não tem problema, é você mesmo. Ele fala: Não, Senhor, a minha tribo é a menor, a minha família é menor, e eu sou o menor dos menores. Aí o que Deus fala com ele? Eu sou contigo? Não. Deus fala com ele o quê? Vai na tua força. Ou seja, olha, você tem capacidade. Muitas vezes, né, o cristão, nós acreditamos que Deus capacita. Mas tem muitas vezes que o problema não está na capacitação de Deus, mas está naquele indivíduo começar a acreditar nele mesmo. E isso é baixa autoestima. Então, se você melhora a sua maneira de pensar, se você começa a se autoelogiar, se gratificar, cuidar da tua aparência e começar a dar passos pequenos, mas que você está fazendo e está conquistando, está fazendo, está realizando, isso vai melhorar a tua autoestima e a tua autoestima vai ser a alta autoestima, ou seja, uma autoestima saudável. Antigamente, a gente conseguia olhar para uma pessoa e dizer assim: não, essa pessoa é próxima, ou seja, essa pessoa é meu amigo. Conseguia identificar as pessoas por elas te socorrer no dia mal, né? Então, a pessoa te socorria, essa pessoa é boa, essa pessoa é gente boa, não, é meu amigo. Mas parece que hoje em dia isso está. Parece, né? Eu não sei se o senhor pensa da mesma forma, eu quero saber sobre isso. Que hoje em dia isso está mudando, as pessoas estão mais solidárias, elas conseguem ajudar com mais facilidade, mas para você identificar uma pessoa que está com você, a impressão que dá é que não se ela te ajuda no dia difícil, mas sim se ela se alegra com a sua alegria, se ela tá com você quando você prospera, quando você é abençoado, quando você está fazendo alguma coisa. E aí, olhando para esse aspecto, a gente vê que a gente está num mundo de competição, né? E aí, por exemplo, alguém que sempre te acompanha, mas você vai para Disney, um exemplo.
pronto, aquele dia a pessoa não vai te acompanhar porque você começa a perceber, opa, pera, acho que tem alguma coisa de errado, né? Então, eu quero entender isso. O que faz uma pessoa viver por competição? Tipo, é algo que não foi tratado? O porquê disso? É, podem ser vários motivos, né? Que cada indivíduo tem o seu lado singular. Mas pode ser uma baixa autoestima, né? Da pessoa, ela não se ver capaz, né? Então ela acaba invejando o outro, né? Ela acaba tendo uma competição, ela precisa de validação. Então, geralmente, uma pessoa que ela compete muito com o outro é porque, na verdade, ela tem marcas, ou provavelmente deve ter marcas na sua vida de rejeição, de falta de afeto, onde ela coloca na cabeça que se ela conseguir, então ela vai ser amada, ela vai ser reconhecida. E quando você compete com o outro, você adoece. Nós temos que competir é com nós mesmos, a cada dia nos superarmos, né? Cada dia um pouquinho mais. Porque eu acredito, na minha modesta opinião, que a grande doença desse século é a comparação. E, por exemplo, quando você vai estudar sobre alta performance, né? Que todo mundo busca alta performance. E o que que é alta performance, né? É o conjunto de atributos e características suas que você coloca em determinado momento para uma determinada ação, cujo resultado foi desejado. Então, eu reúno minhas características, deu certo. Opa, alta performance. E um dos quatro inimigos para você ter a alta performance, a primeira é a autossuficiência, você achar que não precisa de ninguém. Segundo é o autocriticismo, você se criticar demais. Terceiro é a expectativa alta. Quanto mais expectativa, maior a frustração. E quarto é a comparação. Então, essas pessoas que ficam muito na comparação, e a rede social ela faz muito isso, e as pessoas acabam caindo em golpes por causa disso, acabam, infelizmente, desenvolvendo doenças como o transtorno, né, o FOMO, que é o medo de ficar de fora, um transtorno de ansiedade, porque vê uma cena, ah, eu queria estar ali, ah, não podia perder tal situação. Ou seja, tudo isso acaba dando gatilhos, por quê? Porque essa pessoa, ela quer fazer para o outro, ela quer mostrar para o outro, e ela esquece do que ela está fazendo para ela. Mais importante do que ter é ser. Então, quando esse indivíduo, essa pessoa, ela começa a olhar para ela, o outro é só um detalhe. Então, você pode ter referências positivas? Claro. Ah, você é cantora, tem uma referência como cantora, pode acompanhar? Pode. Agora, você entrar numa competição, isso revela muito mais de você do que sobre o outro. E aí é o que eu te falei, pode ser uma pessoa que foi rejeitada, que não recebeu afeto, que desenvolveu baixo autoestima, que tem uma necessidade patológica de reconhecimento, porque na cabecinha dela, só se eu ganhar likes, só se eu ganhar comentários, aí é que realmente eu vou ser bom, vou ser aceito, vou ser amado. E isso faz com que a pessoa até desenvolva transtorno de personalidade, como o transtorno de personalidade narcisista. Nossa. Então tem muito a ver com o que está dentro, né? Não só a competição em si, não só olhar o exterior. É muito Muito do sobre a interior. E isso pessoa. precisa ser tratado, né? O senhor acha que a pessoa sozinha ela consegue ou ela precisa de uma ajuda de Pre- especialista? Precisa de uma ajuda profissional, porque existe, né, no senso comum, assim, as pessoas falam assim, ah, Deus me conhece muito bem e eu me conheço. A maioria das pessoas elas não se conhecem. Por quê? Porque os acontecimentos da vida eles vão surgindo e nós vamos lidando conforme eles vão aparecendo e vão acontecendo. Então tem muitas coisas, episódios na nossa vida que foram marcantes, que foram episódios traumáticos, que no primeiro momento se passou batido, mas que houve um marco
houve uma situação ali. Então, quando você pega alguém que é profissional, que conhece, vai entender a tua linha do tempo, os teus marcos, as suas questões inacabadas, sai muita riqueza dali. Sai muita riqueza. Porque quando você conhece a sua história, quando você conhece os seus gatilhos, naturalmente você vai desenvolver novas sinapses neurais, desenvolvimento, né, cognitivos, onde você vai poder fazer uma melhor gestão das suas emoções, você vai poder fazer uma melhor gestão das suas escolhas, você vai ter mais maturidade para poder tomar as decisões mais saudáveis e, principalmente, ressignificar acontecimentos para dar um novo sentido à sua vida. E, principalmente, não repetir os mesmos erros. Porque se você reparar, muitos dos nossos erros, eles acabam sendo o que a gente chama de padrões comportamentais, né? Isso acontece muito na vida sentimental das mulheres, né, que falam assim: "Não, eu tenho o dedo podre", né? Tem essa expressão, que é o quê? Parece que ela escolhe igual. Mas por que ela escolhe igual? Porque os padrões comportamentais, eles são repetidos. E aí quando você mergulha na tua história, no autoconhecimento, com alguém te ajudando, você começa a, opa, tem a luz. Porque existem, ô Nath, 6 fases da mudança do indivíduo, que é a pré-contemplação, aquilo que eu falo para você e não tem muito sentido, a contemplação que eu falo e faz sentido, a preparação, ou seja, fez sentido, agora eu me preparo para me mudar. Depois a ação, né, para você mudar de fato. Depois a manutenção, não basta mudar uma vez, tem que manter. E a prevenção de recaída, para que você não recaia. Então você vai trabalhando isso. Uau! Agora, tudo isso que a gente falou, né, sobre autoestima baixa, comparação, competição, a gente tem visto um aumento gigante de pessoas dependentes emocionais. O senhor acha que tem a ver com isso? Vem de alguma forma partindo desses princípios, igual a gente falou sobre autoestima baixa, comparação e competição? Ou É, travou aqui. Você poderia repetir de novo para mim, por favor? a gente falou sobre autoestima baixa, né? A gente falou sobre comparação e competição. Sim, E a gente tem visto um crescimento gigante de pessoas dependentes emocionais, sim. seja de um relacionamento de homem para com a mulher, seja de amigo, enfim. Tem a ver com isso que a gente conversou? Vem, sabe? Não, Se a gente cavar ali, tem a ver com essas coisas ou não? Vem de onde não, isso? não necessariamente, né? A dependência emocional é um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade dependente. A dependência emocional é a busca de cuidado de maneira excessiva e de forma difusa. Todos nós temos a necessidade de cuidado. Tanto é que nós cuidamos de pessoas e somos cuidados, todo indivíduo. Porém, o dependente emocional, ele busca de uma maneira muito excessiva, entendeu? Ele busca de maneira difusa. Ele busca um colo e ele ali se apega. A dependência emocional tem muito a ver com uma história de um indivíduo que desenvolveu crenças de desamparo, que teve uma ausência paterna ou materna, né? Teve uma criação negligente. Então, essa pessoa ela acaba desenvolvendo crenças de desamparo, onde ela vai acabar buscando alguém, né, que esse alguém possa, né, exatamente socorrer ou dar aquilo que lhe faltou. Porém, é demais. E é muito interessante que o dependente emocional, quando você vai tratar o dependente, e aí entra um pouco no link da tua pergunta, qual é o tratamento do dependente emocional? É você fazer com que ele desenvolva autonomia emocional, que é o que? O protagonismo da sua própria vida, das suas escolhas, porque o dependente emocional, ele tem como uma das características o reasseguramento, ou seja, toda hora ele pede conselho, toda hora ele pede validação, porque ele é muito inseguro.
Então, toda hora ele vai pedir. Então, por exemplo, é como se fosse um homem que é dependente emocional da sua esposa. Ele bota uma camisa azul marinho. Aí ele fala para a mulher: essa camisa tá boa? Ele gostou. Ela fala assim: não, a branca é melhor. Ele é capaz de tirar e botar a branca. Por quê? É muito inseguro, entende? E quando você trabalha a autonomia emocional, você trabalha o protagonismo daquela pessoa, de pequenas decisões até grandes decisões, sem briga com ninguém. É autonomia. E o outro lado que a gente trabalha é a autoestima. Por quê? Porque se eu sou dependente emocional, eu vou ter. O outro vai gerenciar minha vida. O outro vai determinar sobre a minha vida. Porque eu vou buscar reasseguramento, eu vou ter dificuldade de começar projetos por iniciativa própria. Eu, muitas vezes, eu só vou conseguir concluir se alguém fizer comigo. Eu vou ter medo de contrariar pessoas. Eu vou ter muito medo de contrariar pessoas. Eu, por causa de afeto e por causa de amor, eu acabo fazendo coisas que eu não gostaria, mas para a pessoa não me deixar. E tudo isso ataca o quê? Diretamente o amor próprio. Então eu trabalho a autonomia, o protagonismo e o meu valor. Eu tenho valor. Eu quero estar com você, mas eu não dependo de você. Eu quero estar com você. E isso dentro de um contexto igreja, também tem muitos dependentes emocionais que pegam um texto fora de contexto e vira pretexto. Qual é o versículo que o dependente emocional mais gosta? Ah, eu e minha esposa, eu e meu marido somos uma só carne. Entende? São uma só carne? São. Mas aí você vê que a pessoa ela larga a vida dela para viver em função da outra. E isso traz problemas, porque ninguém, no primeiro momento, é muito bom ter alguém que largou tudo para viver a sua vida, mas tem uma hora que cansa, sufoca. E da mesma maneira, a pessoa que é dependente emocional, ela acaba demandando tanto afeto que não supre. Ninguém vai ser capaz de suprir, porque isso é uma demanda dela e não do outro. Então, quando você fala em comparação à autoestima, sim, o dependente emocional, ele tem problemas de baixa autoestima. Ele tem problema de baixa autoestima. Mas essa baixa autoestima faz com que ele também não tenha autonomia emocional e ele vai viver uma vida muito aquém daquilo que ele pode. Mas é fácil identificar, uma pessoa identificar que ela é dependente emocional? Olha, eu acredito que ela podendo trabalhar esses sintomas que eu falei, por exemplo, você busca muito aconselhamento dos outros. Você, quando tem uma dúvida, você busca 15 aconselhamentos, você sempre precisa de alguém te validando para você tomar a decisão. Ah, sim. Opa, você tem medo de contrariar pessoas? Uma hipersensibilidade à rejeição, do tipo, se alguém me rejeitar, eu tenho medo dessa pessoa me abandonar, não querer mais vincular comigo. Você é uma pessoa que tudo que você faz, você precisa de alguém, ou quase tudo. Você começa projetos e não conclui, ou você só consegue iniciar projetos se alguém estiver do teu lado. Você é capaz de fazer coisas que você duvida em busca de afeto e amor, coisas que você não acredita, mas você já fez por causa de amor. Esses são 4 apontamentos que se você tiver, por exemplo, 3, calma, já, já, já deve buscar ajuda. Entendeu? Então, assim, o dependente emocional, no caso, ele é capaz de, como você falou, e é verdade, não é só marido e mulher. Pode ser um amigo, pode ser uma mãe, pode ser pai, pode ser um colega. Então, você é uma pessoa que é capaz de estar numa relação, até mesmo abusiva, ou uma relação onde não há reciprocidade. Você é capaz de ter essa relação, manter essa relação, por medo de não ser deixado, por medo de não te deixarem? Porque o dependente emocional é capaz de ficar numa relação horrível, só por causa de eu não quero passar pela dor do abandono. Então, se tem esses apontamentos, alguém que está nos assistindo, vai nos assistir, isso daí você deve procurar ajuda. É, porque aí o senhor tocou num ponto interessante, né? Que é, por exemplo, o dependente emocional, muitas vezes ele está lidando com um narcisista e não está Sim, sabendo identificar. sem dúvida. É possível. Porque tem uns pontos que
pode se deixar claro para a pessoa identificar o narcisista. E normalmente as pessoas que estão num relacionamento como esse não sabem identificar um narcisista, né? É, a presa mais fácil e a presa mais, eu vou usar um termo, apetitosa, né? Para o narcisista é o dependente emocional. Por quê? Porque o narcisista, ele gosta de aplauso, ele gosta de ser bajulado. E o dependente emocional, mesmo discordando do narcisista, ele bate palma pro narcisista, porque ele tem medo de ser deixado. E o dependente emocional é uma presa fácil para o narcisista e para relacionamentos abusivos. Porque o relacionamento abusivo, ele tem uma dinâmica, o dominante e o dominado. Então, geralmente, esse dominante, ele, a tendência, a grande maioria, é ser um narcisista, onde ele oferece ali, né, tanto o narcisista como o dominante, ele oferece colo, ele é demasiadamente preocupado, ele é demasiadamente atencioso. Aí o dependente emocional fala assim: meu Deus, tudo que eu sonhei. Olha como me manda mensagem 15 vezes por dia. Olha como se preocupa comigo, me pega no trabalho. Aí, o que que acontece? Essa pessoa, que é o dependente emocional, fala assim: eu encontrei o colo que eu sonhava. Aí, essa pessoa que é o dependente emocional abre mão da vida. Abre mão da vida para viver a vida do dominante. Porque não quero preocupar o dominante. Porque o dominante fala assim: quanto você ganha no trabalho? 1.000, 2.000? Ah, então larga isso que eu te sustento. Mas a questão não é salário, a questão ali é autonomia, é autoestima. Aí quando essa pessoa larga tudo, dependente, vem para o dominante, né? Que pode ser o narcisista ou o dominante apenas, ele fala assim, muito obrigado. Aí ele aprisiona a pessoa. E a relação ela é de desconfiança. Né? O relacionamento abusivo é de muita desconfiança e ciúme. Então, aquela pessoa, ela fica ali dominada. E aí começa o princípio das dores. Porque, na verdade, foi uma grande pegadinha. E aí esse dominante, principalmente o narcisista, vai trabalhar para quê? Para desconstruir a autoestima da pessoa, para muitas vezes fazer um jogo muito forte, emocional, abusos psicológicos, às vezes físicos, entendeu? Uma série de fatores que podem exatamente contribuir para que essa relação se torne ainda mais abusiva. Porque os traços, por exemplo, de um narcisista é uma autoestima, que na verdade ele tem baixa autoestima, mas ele passa a impressão de uma super autoestima. O narcisista. Ele acha que ele é um narcisista, né? Então ele acha que ele é o melhor do mundo. Ele gosta de ser bajulado, né? Ele gosta que as pessoas batam palma para ele, porque se você não bater palma para ele, ele vai te rifar do mapa. Você vai virar inimigo. Porque como ele tem uma autoestima frágil, o narcisista geralmente foi aquela criança que sofreu bullying, que sofreu rejeição. Então, no cérebro daquela criança, ela fala assim: eu tenho que ser muito bom para ser amado. Por isso que geralmente narcisistas são muito bons no que fazem. Porque eles acreditam que, como eles não receberam amor, sendo bom, eles vão receber. Então, eles têm pensamentos de uma autoestima farsante, mas exagerada, gostam de ser bajulados, né? São pessoas que elas sempre gostam de falar dos seus feitos, são pessoas que sempre tentam falar na primeira pessoa, né? Quando você está falando de um problema, ela vai falar: eu também passei por isso. Ela esquece de você. Ela tem pouca capacidade, né? Pouca capacidade de empatia ou quase nenhuma. Se tiver que passar por cima de você, ela passa para conseguir os seus objetivos. Eu já ouvi dizer também que, aí o senhor pode dizer se isso é correto ou não, que o narcisista ele faz de tudo para você ser o errado, né? Mas quando a pessoa sai como errado, ele te joga para o mundo dele e ele sai como certo
assim, eu já vi casos, por exemplo, a pessoa tá lutando, né, querendo sair dessa situação, dessa dependência, se livrar dessa pessoa, mas parece que quando ela tá saindo, aí ele ou ela vem com esses jogos, sabe, que vem, parece que consegue puxar a pessoa de novo, ou vem com palavras, ou vem com promessas, e faz a pessoa, ele consegue esse jogo de fazer a pessoa pensar assim, nossa, ele se arrependeu, então ele é bonzinho, ai, então eu tô enxergando o outro lado. Mas é real mesmo de que ele faz tudo, mas aí depois ele consegue jogar a pessoa como errada, a pessoa sempre sai como a culpada? Com certeza. Por quê? Porque o narcisista, lembra que eu te falei que na infância ele foi rejeitado, sofreu bullying? E ele botou na cabeça que para ser amado ele tem que ser bom. Então ele faz qualquer coisa para chegar no seu objetivo. E aí o que acontece? Ele é bom no que faz. Então, como ele é bom, ele acaba desenvolvendo e ele não tem muitas vezes princípios. O que acontece com ele? Ele manipula. Então, o narcisista, ele é muito manipulador, ele é muito bom no que faz, então ele articula muito bem, ele faz um jogo emocional, ele consegue se vitimizar muito bem. E aí ele coloca naquela vítima e o dependente emocional, que já tem a demanda de medo de ser deixado, olha o que você está fazendo comigo. Olha o que você está provocando na nossa relação. E aí o dependente emocional não consegue perceber que além disso é uma manipulação, essa dor que o dependente emocional está tendo não diz respeito a ele, mas diz respeito a ela. Que isso é da história dela. E que ela tem que entender que essa dor é dela e não é dele. Para que ela possa sair e falar, não, eu tá doendo, eu tô com pena, mas isso diz a meu respeito. E não é bom para mim, porque eu fazendo os prós e os contras, esse relacionamento é muito mais tóxico e abusivo do que qualquer coisa. Então eu tenho que sair. Aí eu saio dessa relação. É difícil, dificílimo, porque eles vitimizam e eles invertem. Ele vai com vítima, manipula, depois te puxa, porque geralmente é dependente emocional, e aí o dependente emocional senta no colo de novo e fala assim: então agora você pode me pedir perdão, que você que errou. E isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. Entendeu? Por isso que eu costumo dizer assim, pelo menos no meu consultório. Quando uma mulher chega lá, eu atendo casais, e o cara fala assim: ah, ela é maluca, 99% de certeza dela tá certa. 99% de certeza dela tá certa. Baseado no Instituto Cleo Holanda de pesquisa, tá? Não, não é dado científico. No meu consultório, quando a mulher fala, não, ele tá me chamando de maluca, não é nada disso. Olha, 99,9 eu já. Essa mulher tá certa. Mas aí, vamos investigar. Pode acontecer de estar errado? Pô, aí é outras coisas. Mas é muito difícil. Então, isso é o dependente emocional que acaba sendo a presa mais fácil. E aí, muitas pessoas falam assim: rapaz, a terapia acabou com o meu casamento. Né? A terapia pode acabar com o casamento? Pode, pode tanto de mais profissionais, né, que podem ser rasos, do tipo, na primeira crise conjugal, ah, vai ser feliz, você merece ser feliz, essas coisas rasas, porque o divórcio é o pior caminho. Mas imagine que você tem um relacionamento do narcisista com um dependente emocional. E só o dependente emocional ele vai se tratar. O que o terapeuta, o psicólogo vai fazer? Trabalha autonomia emocional, trabalha autoestima. O dependente emocional vai parar de bater palma para esse narcisista. Ao parar de bater palma pro narcisista, ele vai falar: como é que você está parando de bater palma? Não parei. Agora eu sou protagonista da minha vida. Eu te respeito, eu valido, mas eu não vou ficar batendo palma para as tuas atrocidades. Eu não tenho medo mais de ser deixada. Essa relação corre risco. Você está se curando? Hum, tem algo que o senhor pode dar uma dica fácil para pessoas que já estão tão imersas nesse mundo e tá gritando por um socorro, assim, para pelo menos O, melhorar uma situação, como não. eu vi aqui É, vários casos de pessoas que falaram. excelente pergunta. Tomem muito cuidado, que hoje na internet todo mundo tem TDAH, todo mundo, e todo homem é Mas narcisista. parece que virou moda, né? Falar Virou, assim, parece que virou virou, bonito falar, eu tenho TDAH.
Olha, eu não tinha resultados na minha vida porque eu tenho TDAH, entendeu? Olha só, a gente tem que tomar cuidado. Todo narcisista é machista, mas nem todo machista é narcisista. São coisas que têm que ser trabalhadas. Ponto um. Tome cuidado, porque existem níveis de narcisismo. Por exemplo, existe o narcisismo saudável nosso. Por exemplo, quando eu vou cortar meu cabelo. É um narcisismo saudável, não é verdade? Isso é saudável. O patológico, existem níveis também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí pode ter o efeito contrário de relacionamentos que poderiam ter solução, né? Porque o transtorno de personalidade narcisista não tem cura, tem tratamento. Então, geral, o problema é que o narcisista só vai buscar ajuda quando ele fracassa, quando ele está no fundo do poço. Mas as pessoas que nos assistem, elas, e muito excelente tua pergunta. Eu quero sair tal. Busque um psicólogo. Não busque terapeutas que não são formados em psicologia. Toma muito cuidado, porque tem muita gente na internet que bota ali na bio, terapeuta. E, na verdade, é psicanalista. Pergunta, é formado em psicologia? Não sou. Muito obrigado. Vai para um psicólogo formado, uma psicóloga, vai falar, vai entender a tua história, a complexidade, para que você saia do achismo, para que você saia da subjetividade e vá para a realidade. E se for o caso, vai romper, né? Se for o teu caso, você está noivo, namorado. Se for casado, tem uma complexidade maior? Tem, né? Porque pode ter filho e tal. Aí você tenta a terapia de casal, você busca ajuda profissional. Porque cada história é uma história, tá? E a gente acredita que pessoas podem ser tratadas. Agora, tem gente que tem nível de patologia, né? Por exemplo, o meu namorado me agride com palavras violentas. Tá? O que você está fazendo com essa pessoa? Tem que romper. O meu marido me agrediu, ele tem que estar na cadeia. Então, assim, é buscar ajuda, né, profissional para que possa entender. É bom você estudar? Excelente. É bom você se formar? Ótimo. Mas cada caso é um caso. Nossa, muito bom. Mas no caso, por exemplo, igual o senhor citou, psicanalista, para ele prover uma ajuda, ele precisa ser formado em psicologia também? Não, não, não. Existem, por exemplo, terapeutas que eles atendem. Existem psicanalistas que eles atendem. Eu não estou entrando no mérito. Pode atender. Eu, na minha modesta opinião, eu acredito que, né, porque a psicanálise é uma abordagem da psicologia. Eu, particularmente, eu buscaria profissionais mais gabaritados, mais estudados, para que pudesse, né, dar uma devolutiva, dar algo melhor, mais consistente. Mas doutor Cléo Holanda, existem muitos psicólogos ruins. Existe. Mas você parte do pressuposto que aquela pessoa é formada, tem um registro profissional, Uhum. entendeu? Não estou aqui não desmerecendo quem é terapeuta e quem é psicanalista. Não, existem maravilhosos. Mas eu, Cléo Holanda, num caso desse, com uma complexidade grande, porque o psicólogo, por exemplo, da minha abordagem, terapia cognitiva comportamental, né, que tem especialização né, e formação em terapia do esquema, a gente estuda transtornos de personalidade. Então, é uma coisa específica. Então, assim, eu acredito que é um conselho que eu dou, tá? É um Uhum. conselho. Então, é melhor você procurar pessoas mais gabaritadas, né, para poder te ajudar numa situação como essa, como você disse, que é bem complexa. Nossa, o assunto está tão bom, mas já passou tão rápido. A hora voou. Meu Deus, doutor Cléo, que honra, que alegria receber o senhor aqui e tantos ensinamentos que a gente ficaria aqui horas e horas só aprendendo, né? Eu fico muito feliz por ter essa oportunidade contigo e somos agradecidos. Acredito que as pessoas que também que estão nos assistindo agora estão agradecidas porque realmente é uma ajuda, né, que pode fazer a gente entender e não, realmente eu preciso buscar uma ajuda de um profissional. Talvez pessoas que nem sabiam que estavam, né,
já mergulhada aí e precisando de uma ajuda. Eu acredito que realmente ajudou muito a gente que estava aqui assistindo e vai ajudar as pessoas que vão assistir posteriormente. Eu quero que o senhor deixe aí as palavras finais e as considerações, de repente o seu contato para que as pessoas te procurem. Muito obrigado, Nath, pelo convite. Sempre é muito importante, né? Compartilhar isso, né? E eu acredito que, com certeza, esse seu trabalho aí vai ecoar e vai abençoar e já está abençoando milhares de pessoas. E você, né? A gente aqui no Brasil, você no Japão, né? Isso é muito, muito gratificante para gente. E espero, né, que poder, né, estar contigo outras vezes para a gente estar falando sobre assuntos bacanas e vamos em frente. E eu espero aí, quem não me segue, se você puder entrar na minha rede social, só clicar aí, Cleo Holanda, né? @Cleo Holanda, nome e sobrenome junto, e a gente vai ter o prazer aí em ajudar. E as pessoas que passaram, né, pela live, você possa compartilhar essa live com o maior número de pessoas, você possa dar, né, um print aí dessa live e falar, né, o que representou, o que te ajudou, né? Sabemos que os assuntos eram muito amplos, mas nós tentamos aí da melhor maneira possível ajudar a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, tá, Nath? Deus abençoe aí de maneira rica e abundante todos vocês. Amém. Tchau. E olha, gente, vocês que não assistiram, não pegaram do início, volte lá. Nós tratamos de temas assim importantíssimos: comparação, autoestima baixa, competição, dependência emocional, enfim. Eu sei que vai ajudar muito vocês. E sempre, toda semana, a gente está trazendo alguém aqui para abençoar o nosso coração. E eu sei que nas próximas semanas não vão ser diferentes. Doutor Cléo, muito obrigada. O senhor realmente tem feito a diferença nesse tempo, na nossa geração, como psicólogo, como pastor. Eu te acompanho também, o senhor é meu psicólogo, então estamos aqui. Eu agradeço muito por toda a ajuda que o senhor sempre na internet, gente. O Dr. Cléo é ativo na internet, você vai aprender bastante. E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e todos que estiveram aqui com a gente. Gente, muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe vocês. Abençoe. Esperamos que tenha sido bênção, em nome de Tchau. Jesus. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Tchau.